Bom dia, boa tarde, boa noite. O tema do nosso trabalho é carvão ativado a partir da casca esgotada da acácia negra. 2. Tratamento de efluentes líquidos. O grupo é composto pela Laura Motim, Maria Stephanie e por Matheus Druzia. Somos da Escola Estadual Técnica São João Batista, no técnico em Química Concomitante. O professor orientador foi a Michele Berens e a nossa área de pesquisa é do meio ambiente, saúde e sustentabilidade. Introdução. A acácia negra é uma leguminosa arbórea, originária da Austrália, que vem sendo cultivada em vários países. No Brasil, o estado que mais cultiva é o Rio Grande do Sul, cujo estabelecimento da primeira plantação comercial deu-se por mais ou menos 1930. No Brasil, vem sendo plantada principalmente com a finalidade de produção de tanino, extraído da casca e utilizado nas indústrias de curtume e para a fabricação de carvão ativado. O carvão ativado é uma forma de carbono puro de grande porosidade, com propriedades atribuídas à sua superfície, dentre elas a remoção de impurezas dissolvidas em solução. Embora seja muito parecido com o carvão usado na churrasqueira, por ser do tipo vegetal, na verdade o carvão ativado se dá através da queima de matérias orgânicas, como algumas madeiras e cascas de coco, em condições extremas, temperaturas elevadas e baixo oxigênio. Ele serve também para o tratamento de água, tanto potável quanto de efluentes. O tratamento dos efluentes industriais é necessário quando há água residual no processo, ou seja, os líquidos não foram incorporados aos produtos ou não se perderam na evaporação. O tratamento do efluente vai ser indicado a partir da carga orgânica, presença de contaminantes, carga tóxica dos materiais, presença de sólidos e componentes químicos na composição. Os processos de tratamento são divididos em físicos, químicos e biológicos, onde pode existir mais de um processo para determinado tipo de efluente. Problema. É possível elaborar uma proposta de sistema de tratamento de efluentes líquidos, utilizando o carvão ativado feito a partir da casca esgotada da acácia negra, Acacia meansi, a fim de tratar efluentes industriais? Justificativa. Tendo em vista que o uso de carvão ativado no tratamento da água vem crescendo muito desde os anos 70, onde surgiu uma maior pressão das autoridades sanitárias em relação ao tratamento e qualidade da água, que é atribuída aos consumidores. Levando em consideração que ele é o adsorvente mais poderoso do mundo e um dos mais eficazes para a remoção de uma vasta gama de contaminantes de águas residuais, industriais e municipais, coletamos dados sobre quais as árvores mais consumidas no Rio Grande do Sul e chegamos à acácia negra, que aqui mesmo na cidade de Montenegro possui uma empresa que faz a extração do tanino, e seu produto final é a casca esgotada, a qual é considerado o bagaço da laranja, e seu uso é restrito à venda para a fabricação de pallets, 70%, e os outros 30% são colocados em fornalhas, pois não possuem utilidade. Observamos esses dados em uma saída de campo para a TANAC que agendamos em 2019, onde tivemos uma visita e tour por toda a empresa, e depois uma reunião para possíveis dúvidas e obtenção de dados estatísticos. Dito isso, sabendo que as grandes e pequenas indústrias aumentam a cada ano o número de efluentes líquidos que muitas vezes nem são tratados antes de serem despejados novamente, seja no solo ou em rios, é de suma importância a criação de novos meios de tratamento para efluentes líquidos industriais, porque é através deles que uma empresa, por exemplo, a TANAC, que foi quem nos forneceu as amostras da casca esgotada, pode, a partir do seu resíduo de descarte, ter a matéria-prima para a produção do próprio tratamento do seu efluente, e o que descarta, enfim, a necessidade de contratar uma empresa terceirizada para realizar. Eles poderiam fazer eles mesmos esse processo, gerando cada vez mais empregos também. Objetivo geral. Através de pesquisas bibliográficas, artigos científicos e também dados obtidos na primeira fase do projeto, queremos obter a melhor forma possível para tratar efluentes líquidos industriais a partir do carvão ativado feito da casca esgotada da acácia negra. Objetivos específicos: pesquisar se existem métodos de tratamento de efluentes com carvão ativado, realizar pesquisas bibliográficas a fim de entender todo o processo desse tratamento, com base na pesquisa elaborar um plano para melhor realizá-lo na teoria.
Fundamentação teórica. A acácia negra é de grande importância econômica e social nas pequenas propriedades existentes na região de plantio, pois cerca de 60% das plantações pertencem aos pequenos proprietários, e a maioria deles planta e colhe a acácia negra na entre-safra. Essa espécie é facilmente adaptável a inúmeras condições ambientais e possui crescimento rápido, tendo idade média de corte entre 6 e 8 anos. Em sua casca existem altos teores de tanino, chegando cerca de 30 a 40%. As plantações de acácia negra têm características multifuncionais, tendo inclusive uma ação recuperadora de solos de baixa fertilidade. Tipo de carvão. Carvão vegetal. Obtido a partir da queima ou carbonização de madeira. Após esse processo, resulta em uma substância negra. Ele é utilizado como combustível de aquecedores, lareiras, churrasqueiras e fogões a lenha. Carvão mineral. Material rochoso, fóssil, encontrado em jazidas no subsolo e que pode ser extraído por meio de mineração. Utilizado para produzir energia elétrica em usinas termoelétricas e como matéria-prima para fabricar aço nas siderúrgicas. Carvão ativado. O carvão ativado é uma substância carbonácea inerte, obtida geralmente de substâncias com alto teor de carbono, como osso, casca de coco, sementes e casca de fruta, madeira, carvão mineral e polímeros sintéticos. No tratamento de água, o carvão ativado tem a capacidade de eliminar o sabor e o odor, eliminar contaminantes como metais pesados, gases tóxicos, pesticidas, reduzir a matéria orgânica natural, limitando assim ao máximo a formação de subprodutos de desinfecção. O maior desenvolvimento de carvões ativados surgiu durante a Primeira Guerra Mundial, quando os carvões granulados eram utilizados em máscaras de gás. Visto que o carvão ativado, através de sua porosidade, tem a capacidade de purificar a água, seja para fins potáveis ou para fins industriais, sua ação elimina cor, odor, mau gosto e remove substâncias orgânicas e inorgânicas dissolvidas na água, através do seu mecanismo de absorção. Carvão ativado como absorvente. As características mais importantes dos carvões ativados são a área superficial, estrutura dos poros, propriedades eletroforéticas e acidez superficial. Essas características dependem da fonte do carvão ativado e dos métodos de ativação. Para produtos farmacêuticos, os processos de adsorção são considerados dentre os processos os mais eficientes e promissores. O processo de adsorção é classificado de acordo com o tipo de interação entre o adsorvente e o adsorbato, podendo ser física, que não é específica, ou química, que é específica. Porosidade do carvão ativado. O carvão ativado, ou carvão poroso, é o nome que se dá aos materiais carbonáceos que possuem grande capacidade de adsorção, o que é conferido pelo elevado volume de poros, e então é elevado a uma área específica. A área específica dos carvões ativados pode variar entre 500 e 300 metros quadrados por grama, o que depende do tamanho e da distribuição dos poros no material. Durante a ativação, a área superficial aumenta com a oxidação dos átomos de carbono e pode, então, apresentar uma área superficial a 3.000 metros quadrados por grama. Esses microporos, eles contribuem na maior parte, para a área superficial e proporcionam essa alta capacidade de adsorção em moléculas de dimensões pequenas, como gases e solventes comuns. Os mesoporos são importantes para a adsorção de moléculas grandes, como corantes, e também proporcionam a maioria da área superficial para os carvões impregnados em produtos químicos. Já os macroporos, eles não são considerados relevantes para a adsorção. A função principal deles é o transporte dessas moléculas gasosas. Efluentes líquidos. Efluentes industriais líquidos são os resíduos provenientes das atividades industriais, que são lançados de volta à natureza. Esses resíduos líquidos possuem características químicas, físicas e biológicas, que variam conforme o ramo da atividade industrial. Os efluentes industriais líquidos são resultado dos diversos processos de fabricação e da higiene da própria indústria. São líquidos impregnados de substâncias poluentes, que devem ser tratados para depois retornar à natureza. A emissão de efluentes líquidos na natureza foi regulamentada pelo Protocolo de Anápolis,
publicada em 1999, que diz respeito ao lançamento de esgoto sanitário no mar, através de emissários submarinos. O lançamento inadequado de efluentes de diferentes fontes impacta nas características do solo e da água, podendo poluir ou contaminar o meio ambiente. A poluição é quando esses efluentes modificam o aspecto estético, a composição ou a forma do meio físico. Já a contaminação é quando há a mínima ameaça à saúde de pessoas, animais ou plantas. As consequências vão desde prejuízos alarmantes para mananciais, desequilíbrio do ecossistema aquático, até a poluição da atmosfera por gases tóxicos, que se no meio ambiente e na população. Além disso, a política pública é lesada por ter custos elevados com a recuperação das áreas degradadas, quando não repassadas aos responsáveis pela ação. Isso sem contar que as águas contaminadas, que além de causar graves doenças como hepatite, cólera, podem também levar à morte. Metodologia fase 1. O referencial teórico teve como suas principais fontes os trabalhos de Claudino, 2003, e Fernandes, 2010, que demonstram a obtenção do carvão ativado, os conceitos que abrangem a importância de fontes não convencionais, assim como os métodos de análise de comparação a fim de verificar o desempenho do carvão ativado. Foram pesquisados muitos artigos científicos utilizando as palavras-chave acácia negra, carvão, carvão ativado, ativação, casca ativada, e através deles conseguimos alcançar o conhecimento da produção de ativado, da pirólise, da importância de quase ausência do oxigênio, de proteção químico da ativação e a melhor maneira de triturar o carvão após ativado e principalmente alguns testes de qualidade. Resultados e discussões fase 1. Primeiramente, foi pesquisado a respeito do carvão ativado industrial, e através de inúmeros artigos de análises anteriores se concluiu que ele filtrava 15 ml de azul de metileno para cada 5 gramas de carvão. Então, com o auxílio de 3 estruturas para filtragem, foi adicionado em cada uma 10 gramas do nosso carvão e foram feitas 3 diferentes análises, como podemos ver na tabela abaixo. Feito isso, percebeu-se que após a lavagem se perdia cerca de 50% do nosso carvão, por isso dobrou-se a quantidade antes da lavagem. Ao invés de 5 gramas, foram adicionadas 10 gramas de carvão. Para conseguir obter o resultado similar ao do carvão industrial, a primeira fase da pesquisa mostrou que o carvão ativado produzido é eficiente no tratamento de efluentes. Dessa forma, confirma-se a hipótese anteriormente formulada, alcançando os objetivos previamente propostos. Observou-se que o carvão produzido apresenta vantagens no que diz respeito ao baixo custo em sua preparação. Além disso, ele agrega na importância ambiental, dando um destino à casca esgotada, que, se descartada da maneira inadequada, pode poluir o solo e a água, assim como efluentes líquidos industriais. Segundo, porque o carvão ativado produzido pode ser eficientemente utilizado no processo de tratamento de efluentes líquidos industriais para a posterior devolução ao solo. Conclusão fase 1. Concluímos que sim, é possível fazer um carvão ativado com baixo custo de uma casca esgotada, após a extração de tanino, e transformá-la em processos químicos em carvão e posteriormente ativá-lo, formando um carvão ativado tão eficiente quanto os já produzidos e comercializados. Metodologia. A metodologia consistiu na análise de artigos como fonte de informação teórica e tecnológica. O estudo da literatura pertinente ajudou na explanação do trabalho, evitou o plágio e a repetição de erros, e também representou uma fonte indispensável de informações, o que gerou até novas indagações. A busca ocorreu com o uso de um grupo de palavras que foram melhores combinados para direcionar aos artigos do tema de pesquisa. As palavras-chave foram carvão ativado, carvão, casca esgotada, acácia negra, tratamento de efluentes e efluentes líquidos industriais. As buscas foram realizadas principalmente com acesso ao site da Scientific Electronic Library Online, a Cielo,
A interface Cielo proporcionou acesso à sua coleção de periódicos através de uma lista alfabética de títulos e por meio de uma lista de assuntos, ainda através de um módulo de pesquisa de títulos dos periódicos, por assunto, pelo nome das instituições publicadas e pelo local de publicação. A interface também propiciou acesso aos textos completos, através de um índice de autor e um índice de assuntos, e também por meio de um formulário de pesquisas de artigo, que busca os elementos que o compõem, como autor, palavras de título, assunto e ano de publicação. A gente também determinou que o período temporal das publicações fossem de 10 anos. Foi verificado se as informações corroboram entre si no assunto em questão. Assim, obtivemos a resposta do problema desta pesquisa. A análise dos artigos coletados resultou no conteúdo escrito que compõe este relatório, respeitando a propriedade intelectual. Foram utilizados também dados e resultados obtidos na primeira fase do projeto, principalmente a parte prática, já que neste ano o projeto teve de ser completamente teórico devido à pandemia. Resultados e discussões. Através das pesquisas bibliográficas citadas anteriormente, foi feito um apanhado de informações de como esse carvão produzido por nós do início ao fim poderia ser utilizado da melhor forma para o tratamento de efluentes líquidos industriais. E concluímos que a nossa melhor opção, então, seria um protótipo, onde nós pegaríamos essas amostras de efluentes líquidos da empresa Tanac, que foi quem nos doou as amostras da casca esgotada para a produção do carvão na fase 1, e simularíamos esse tratamento com o nosso carvão. De todas as opções que foram encontradas durante essa pesquisa, foram selecionadas apenas as técnicas mais pertinentes ao nosso projeto. Tendo em vista que essa proposta de sistema não foi testada, ela é apenas uma sugestão que vai ser verificada numa terceira fase. Protótipo de filtro. Será necessária a utilização de uma manta filtrante encontrada facilmente na internet, onde ela deve permitir que a água passe, mas retenha o carvão. Como segunda opção, podemos utilizar diversas camadas de uma tela bem fina de inox, mas manusear o inox não é tão fácil e o custo-benefício do projeto cairia. Também precisaremos de um cano de PVC de aproximadamente 1 metro de comprimento, para formar o canal de tratamento de água, tampões de encaixe para o cano de PVC e conexões de PVC para encaixá-los. Tanto o cano quanto os tampões também são de fácil acesso e consideravelmente econômicos em relação a outros materiais. A construção do protótipo começará furando os tampões para encaixar as conexões. Assim que estiverem furados, deve-se encaixar as conexões. Esta parte será encaixada a uma das extremidades do cano. Para fazer esta ligação, pode-se usar um lubrificante atóxico para facilitar. Feito isso, devemos medir a quantidade de manta necessária para o cano, usando um simples cálculo de área. Fazer também o cálculo de diâmetro, porque devemos enrolar a manta para que caiba dentro do cano, de uma forma que seja funcional para a sua posterior retirada. Feito isto, basta costurar uma das pontas com o fio de multifilamento 40, muito utilizado em pescarias. Costura-se uma ponta, dobra e costura de novo, para que deste modo o que segura o carvão é a dobra e não a costura, deixando a estrutura mais estável. Com a manta costurada e encaixada no cano, coloca-se o carvão ativado dentro dessa manta. Como estamos falando de algo que é maleável, seria melhor colocar o carvão com a manta já encaixada no cano, porque senão a gente teria muita dificuldade em encaixar depois. Então, se ajusta essa manta com o carvão no cano e costura a outra ponta da mesma forma. Essa costura é tão importante quanto a primeira, porque se for feita com desleixo, pode causar o vazamento do carvão, daí toda a água tratada vai ter resíduo de novo. Utilização do protótipo. Na primeira utilização do protótipo, recomenda-se descartar os litros iniciais de água, já com o intuito de começar a filtração, mas um pouco do carvão vai acabar passando pela tela, deixando a água preta e turva. Se deixar o carvão muito tempo seco, isso também pode ocorrer. Então, quando for guardar o filtro, é essencial guardar com um pouco de água dentro ainda, para manter ele hidratado. Depois do descarte dos primeiros litros, vai se esperar que a água saia limpa e isenta de impurezas. Quanto mais carvão se utilizar, mais pura a água vai sair na teoria, mas devido a experiências anteriores com
produções da primeira fase, sabemos que 250 a 300 gramas de carvão conseguem filtrar com excelência 1 litro de água. Remoção da matéria orgânica. O processo de adsorção depende de 5 principais fatores. Primeiro, propriedades físicas do carvão ativado, a área de superfície e a distribuição do tamanho do poro. Segundo, composição química da fonte de carbono, quantidade de hidrogênio e de oxigênio. Terceiro, composição química e a concentração de contaminantes. Quarto, pH e a temperatura da água. E por último, quinto, o período de tempo em que a água é exposta ao filtro de carvão ativado, chamado leito vazio por tempo de contato. Propriedades que influenciam no tratamento da água. O tamanho e a distribuição dos poros têm o maior impacto sobre a eficácia da filtração com carvão ativado. A melhor filtração ocorre quando os poros de carbono são suficientemente grandes para permitir a adsorção dos contaminantes. O tipo de contaminantes que um filtro de carvão ativado atrai dependerá do tamanho do poro do filtro, o que varia com base no tipo de carbono utilizado e do método de ativação. Filtros de carvão ativado tendem a trabalhar melhor para a remoção de produtos químicos orgânicos com moléculas maiores. Utilização do carvão em pó. O carvão deverá ser aplicado diretamente no fluxo do processo de tratamento. Essa forma de aplicação não possibilita uma reativação, então esse carvão vai ser eliminado junto com o rejeito e gerando uma quantidade maior de lodo. Os métodos requerem cálculos de profundidade de leito, fluxo de água e outros fatores. Os operadores também devem permitir essas mudanças sazonais na água, o que pode significar uma lavagem mais frequente e às vezes necessária para a eficácia desse processo. Filtração secundária. Unidades de carvão ativado granulado são mais frequentemente instaladas em estações de tratamento de água após o processo de filtragem convencional, ou então após processos como floculação e sedimentação. A vida útil é proporcional à concentração de contaminantes existentes na água, e o carvão ativado granulado pode ser reativado através da oxidação térmica, que permite que seja usado por mais algumas vezes. Esse filtro pode também remover substâncias orgânicas e inorgânicas específicas da água, incluindo alguns metais pesados, taninos, subprodutos de desinfecção e toxinas criadas por algas e trialometanos. Conclusão. Concluímos através de estudos bibliográficos que será necessária uma terceira fase do projeto, para pôr em prática todos os conhecimentos teóricos adquiridos nessa segunda fase da pesquisa. A fase 2 foi completamente teórica, onde foi elaborado através de conhecimento teórico e bibliográfico um sólido para a fase 3, com todas as partes do tratamento que acontecerá no protótipo. Desde o plano, possui a construção de um protótipo até o descarte desses efluentes de volta ao solo. E essas foram as nossas principais referências. O grupo agradece pela sua atenção.